Bom dia, turma. Professor Baldo aqui. Na aula de hoje vamos falar um pouco a respeito de consumo de energia elétrica. Observe a imagem a seguir, em que a gente tem a porcentagem de consumo de alguns aparelhos eletrodomésticos de nossa casa. Note que o chuveiro elétrico, a geladeira e as lâmpadas, elas representam a maior parte do consumo de energia em uma conta de uma casa, certo? Mas a questão é, de que maneira a gente pode afirmar que o chuveiro elétrico, a geladeira e a lâmpada elas ocupam a maior parte? Como é que a gente chegou a esse cálculo, esse raciocínio de que quantos porcentos um determinado aparelho vai estar consumindo de energia na nossa casa? É o que a gente vai estar vendo agora no decorrer da aula. Antes da gente chegar ao ponto do cálculo da porcentagem de consumo de um aparelho em nossa casa, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito que é importante a gente entender é a diferença de potencial. O que é que consiste isso? Anteriormente eu havia falado para vocês que o fluxo ordenado de cargas elétricas de um ponto ao outro é o que caracteriza a corrente elétrica, certo? Mas que para que ocorra essa corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. E o que de fato é essa diferença de potencial? Observe na imagem abaixo, em que você tem uma pilha que a quantidade de cargas negativas da primeira pilha, a pilha do lado esquerdo, entre o polo positivo e o polo negativo, é pouca quando você compara em relação ao que ocorre na pilha do lado direito, em que no polo negativo você tem muito mais cargas negativas do que no polo positivo, certo? E aí, com isso, você tem a comparação da diferença de potencial, que é basicamente a quantidade de cargas que você vai ter acumulado no polo negativo em relação ao polo positivo. E a tendência é que essas cargas saiam do polo negativo e vão em direção ao polo positivo, ok? E é justamente essa diferença na quantidade de cargas de um polo em relação ao outro que a gente caracteriza como diferença de potencial. Ou seja, quanto mais cargas você tiver no polo negativo em relação ao polo positivo, maior vai ser a sua diferença de potencial, certo? E essa diferença potencial, a gente pode classificar ela também como tensão elétrica ou voltagem, certo? Sendo que a diferença de potencial ela é representada pelo símbolo U e ela costuma ser medida em volts, representada pelo símbolo V. Okay? Vocês já tiveram algum contato em algum momento com essa questão das voltagens, ou seja, do valor em volts. Por exemplo, a pilha que eu estou mostrando aí para vocês, ela apresenta 1,5 volts, que é uma pilha de uso comum, ou seja, a diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo dessa pilha é de 1,5 volts. Na pilha abaixo você tem uma diferença de potencial de 9 volts, ou seja, a diferença do polo negativo para o polo positivo é de 9 volts, certo? No circuito que eu estou mostrando a vocês a seguir, que é um circuito fechado, ok? Você vai ter a energia produzida a partir da pilha, gerando a corrente elétrica que vai estar acendendo a lâmpada. E essa energia que vai estar sendo produzida pela pilha, ela é o resultado da diferença de potencial entre o polo negativo da pilha e o polo positivo da pilha, ok? E quanto maior for a diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo, maior será a tensão elétrica, ou seja, maior será a diferença de potencial ou voltagem elétrica, como vocês queiram nomear, ok? E por consequência disso, dessa maior diferença de tensão elétrica, ou maior diferença de potencial elétrico, maior será o fluxo de cargas elétricas nesse circuito, ok? Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é que a figura está chamando a atenção para o fato de que há um sentido real dos deslocamento dos elétrons, que é saindo do polo negativo em direção ao polo positivo, e o sentido convencional, que é sair do polo positivo para o polo negativo. Lembrem do vídeo que vocês viram anteriormente, em que ele fala a respeito de que quando foram estabelecidos esses conceitos sobre energia elétrica, ainda não tinha o conhecimento dos elétrons, dos átomos de fato. E aí acreditava-se que ela saía do polo positivo em direção ao polo negativo. Mas vocês já sabem que o sentido real de deslocamento é o polo negativo para o polo positivo, ok? Aqui no Brasil, a gente tem dois diferenças de potenciais básicas na nossa rede elétrica, que é o 110 e o 120.
essa diferença de potencial é importante que vocês tenham conhecimento para que você possa conectar um aparelho que tenha sido feito para essa tensão. Porque, por exemplo, se você coloca um aparelho que é para uma voltagem 110 em uma rede elétrica que é 220, o que você vai acontecer é que esse aparelho ele vai ter uma sobrecarga de elétrons, ou seja, ele vai ter uma grande quantidade, um fluxo muito intenso, na verdade, de cargas elétricas passando por ele, o que vai resultar no aparelho queimando. Do contrário, se você pega um aparelho que é para uma tensão de 220 e coloca ele em uma tomada 110, esse aparelho ele vai conseguir funcionar, mas ele vai funcionar não muito corretamente, ele vai só funcionar no seu modo mais enfraquecido, porque ele não vai ter um fluxo de carga suficiente para nutrir a demanda energética desse aparelho, certo? Os aparelhos que nós costumamos utilizar para medir essa diferença de potencial, eles são chamados de voltímetro, que ele especificamente ele só mede a voltagem ou a tensão elétrica, ou a diferença de potencial de um determinado circuito elétrico, como vocês podem observar na imagem aí, ou um multímetro, que ele além de medir a voltagem, ele também tem a capacidade de medir qual a intensidade da corrente elétrica e qual a resistência da energia elétrica, certo? Que são outros conceitos que a gente vai ver brevemente no decorrer da nossa aula. Bom, anteriormente a gente viu que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, certo? Só que em um circuito elétrico, quanto maior a quantidade de elétrons que se desloca por um fio condutor, maior e mais intensa será a nossa corrente elétrica, certo? E a intensidade da corrente elétrica ela é possível de ser calculada, que é apresentada pela fórmula que estou mostrando aí a vocês, que é a carga elétrica dividida pelo tempo. Sendo que a quantidade de carga elétrica de um elétron ele é muito pequena. Ele pode ser representado por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sendo que Coulomb foi um físico francês, tá? Que ele estudou diversos aspectos da eletricidade e que ele estabeleceu essa unidade de medida com o intuito de identificar a intensidade da corrente elétrica. Sendo que 1 coulomb ele equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, ok? Essa parte ela é muito mais a título de informação e conhecimento para vocês do que de utilização prática para a nossa disciplina. Então vocês não precisam entrar em desespero que vocês não vão ter que ficar calculando a intensidade elétrica da corrente elétrica. Não é o objetivo da nossa disciplina no momento, certo? Outro conceito importante para o entendimento da nossa disciplina é a potência elétrica, que ela é representada pela quantidade de energia consumida em um aparelho por unidade de tempo, conforme a fórmula apresentada aí. A gente na disciplina a gente não vai calcular nesse momento a potência elétrica dos aparelhos, a gente vai trabalhar em cima com potências elétricas já dadas. Uma coisa que vocês precisam saber referente à potência elétrica é que ela é expressa em watt, representado pelo símbolo W. E ela foi dada, essa unidade recebeu essa nomenclatura, ou seja, esse watt, em homenagem ao físico que descobriu, que calculou pela primeira vez, na verdade, a potência elétrica de algum aparelho, que foi James Watt. Os fabricantes de eletrodomésticos, normalmente, eles estabelecem valores nominais, tá, para os aparelhos que a gente vai estar comprando. O que são esses valores nominais? A tensão nominal e a potência nominal. A tensão nominal ela se refere à voltagem para a qual o aparelho foi fabricado. Por exemplo, se você mora em um local que é de rede elétrica com a diferença de potencial de 220, então significa que a tensão nominal desse aparelho é 220. Ou os aparelhos que você deve comprar são para a tensão 220. Se você mora em um local em que a tensão da rede ela costuma ser 110 volts, a tensão nominal do seu aparelho ele deve ser para 110 volts. Já a potência nominal, ela se refere ao consumo do aparelho sobre a tensão nominal, ok? Então, assim, observem as imagens abaixo, em que você tem um chuveiro, que ele vai apresentar uma tensão nominal de 127 volts, e a potência nominal dele vai ser 5.500 watts, ok? Ou seja, ele vai consumir essa potência sobre a tensão de 127 volts. Já um outro chuveiro elétrico, com a eficiência um pouco menor, para uma tensão nominal 220, ele apresenta uma potência nominal de 7.500 watts. O que é que isso significa? Que o aparelho da esquerda ele consome menos que o aparelho da direita.
Por que eu posso afirmar isso? Por conta da potência nominal demonstrada em cada uma das figuras. O que apresenta uma maior potência significa que ele vai ter um consumo maior em relação ao outro, ok? Sendo que a tensão nominal ela não interfere na potência de consumo, ok? Você pode ter um aparelho com essa tensão, sobre uma tensão de 127 volts e ainda assim ele tem um consumo mais eficiente em relação a outro aparelho de também 110 volts que vai estar consumindo mais. A mesma coisa para 220 volts, em que você pode ter um aparelho para uma tensão de 220 volts, que ele é bastante econômico, em relação a um outro aparelho também para a mesma tensão de 120 volts. Entenda que a tensão nominal é só para identificar em que tipo de rede elétrica você pode conectar o seu aparelho, ok? E a potência nominal é o que de fato vai determinar o consumo desse aparelho quando ele estiver ligado, ok? Bom, a aula de hoje foi até aí, certo? Depois, a próxima aula, de fato, a gente vai entrar no cálculo do consumo da energia elétrica. A gente vai utilizar essas referências que obtivemos hoje a respeito da potência, principalmente os valores nominais da potência, ok? E eu peço que vocês façam a atividade da página 49 e 52 do módulo 1 de ciências de vocês. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato comigo pelo e-mail aí demonstrado no slide. Tchau, bom estudo, pessoal.